relatórios de especialistas para solicitantes de asilo da Rússia, problemas de violação dos direitos humanos e repressões políticas na Rússia contemporânea. Olá, caros colegas! Este vídeo é dirigido a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo da Rússia. Meu nome é Maxim Karitonov. Eu me especializo na preparação de relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como analiso a situação na Rússia, destacando os principais problemas de violação dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialista desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialista? Como você provavelmente sabe, o relatório de especialista é um documento analítico independente que é usado para confirmar fatos, justificar riscos e avaliar a situação no país de origem do solicitante. Seu objetivo é mostrar como o solicitante enfrenta uma ameaça real de perseguição em seu país e não pode retornar para lá. O relatório de especialista é necessário em todas as etapas do processo de concessão de asilo. Na etapa de solicitação, ele ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante e sua relação com a situação geral no país. Na etapa de apelação, se o pedido foi negado, o relatório pode ser usado para uma análise detalhada das decisões das autoridades de imigração, identificação de erros e fornecimento de provas adicionais. O relatório de especialista confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais. Ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais. Fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma fatos com referências a fontes confiáveis, como a Anistia Internacional, Human Rights Watch, ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 dos principais escritórios de advocacia dos EUACC, o Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como laureado do Expert Witness Awards na categoria de melhor especialista em imigração e asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e com os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de empresas jurídicas dentro de 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. Agora, sobre a violação dos direitos humanos na Rússia, a Rússia enfrenta sérios problemas. Área de violação dos direitos humanos, repressões políticas. Os opositores e os dissidentes são submetidos a prisões, processos criminais e ameaças, protestos anti-guerra. Os participantes eles são detidos, processos criminais são abertos e eles são perseguidos. Mobilização forçada. Mobilizam até mesmo aqueles que nunca serviram antes. A evasão pode resultar em pena de prisão. Pressão sobre os ativistas anti-guerra. Isolamento social, demissão, ameaças à vida. Perseguição dos que estão voltando. Os solicitantes de asilo que retornam à Rússia correm o risco de enfrentar acusações de traição ao Estado. Liberdade de expressão. Jornalistas independentes são submetidos a prisões e censura. Possibilidades de realocação interna. As autoridades rastreiam facilmente o deslocamento dos cidadãos, especialmente dos ativistas. Restrição ao acesso à proteção legal. Advogados e defensores dos direitos humanos que trabalham com casos políticos também são perseguidos. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e considerações. Como eu trabalho nos relatórios sobre a Rússia, normalmente eu preparo relatórios especializados com base nas instruções recebidas de grandes empresas jurídicas do Reino Unido, do CCRCUA e de países da União Europeia. Um exemplo das questões que eles me colocam inclui a descrição do clima político atual, incluindo a situação da oposição, como as autoridades tratam os participantes dos protestos anti-guerra, quais são os riscos que aguardam aqueles que expressam desacordo com a política do Estado, especialmente em relação à guerra na Ucrânia, a realidade da mobilização forçada e as perspectivas de envio para ações de combate, as possibilidades de realocação interna na Rússia e sua viabilidade, os riscos para as pessoas que retornam e que solicitaram asilo no exterior, especialmente se chamaram a atenção da mídia, como o sistema russo reage àqueles que evitam o serviço militar ou protestam contra a mobilização. Como eu crio um relatório especializado? Criar um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo solicitante. Podem ser declarações pessoais,
provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o solicitante. O próximo passo é pesquisar a situação no país de origem. Eu uso fontes internacionais e locais confiáveis para reunir informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do solicitante. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do solicitante. Depois disso, eu preparo a justificativa. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o solicitante se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem as diretrizes estabelecidas na orientação prática do Tribunal Supremo sobre provas de especialistas. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios atendem aos padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende do resultado do caso, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para comparecer ao tribunal e prestar depoimento sobre a situação no país de origem do solicitante. Minha especialização, eu trabalho não apenas com solicitantes da Rússia, mas também de países da ex-União Soviética, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Cada caso é único, e eu abordo a preparação dos relatórios levando em conta todos os fatores individuais. Isso permite que meus clientes apresentem seus interesses com confiança nos tribunais e órgãos de imigração. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório pericial, entre em contato comigo pelo e-mail info@thehumanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados por assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. O relatório pericial é uma ferramenta-chave que pode influenciar o resultado bem-sucedido do caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e dos órgãos de imigração. Eu ficarei feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve.